Pessoal, agora 8 horas 45 minutos. Outubro começa hoje, junto com o mês, vem a campanha do Outubro Rosa. É um mês dedicado à prevenção e ao combate ao câncer de mama. E logo no início da campanha a gente tem uma mudança importante, você já deve estar acompanhando, ouvindo falar, que o Ministério da Saúde ampliou a recomendação para o exame da mamografia. Agora, mulheres a partir dos 40 anos também vão poder realizar o exame pelo SUS. Segundo o próprio Ministério, essa faixa etária concentra mais de 20% dos casos de câncer de mama no país. E a detecção precoce pode aumentar muito as chances de cura. Para falar sobre essa mudança, sobre a importância da prevenção, vamos conversar ao vivo aqui, pessoal. Nossa mesa tá linda, tá toda rosa aqui hoje. Bom dia, meninas. Bom dia. A gente está com a doutora Thaísa Tinoco, que é mastologista e ginecologista. Bom dia, doutora. A gente também está com a Sheila Junca, que é artesã e foi diagnosticada com câncer de mama, venceu essa luta. E eu estou muito feliz de te receber aqui. Bem-vinda. Obrigada. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto. A gente começou outubro aí com essas novidades. Deixa eu começar pela Sheila. Vou te pedir gentilmente para que você conte um pouco da sua história para quem está assistindo a gente. Quando que veio seu diagnóstico, Sheila? Foi em 2018. Eu sempre fui muito preocupada com a minha saúde. Eu sempre fiz meus exames em dia, tive meus exames em dia. E em 2018 eu senti um nódulozinho na mama, eu estava deitada no sofá, passando a mão na mama, senti. Isso foi num sábado, na segunda-feira eu já corri para fazer o exame e o médico já falou comigo que ele tinha todas as características de maligno. Uau! Nessa primeira consulta? Foi numa ultrassom. Nossa, que susto. E aí ele sugeriu uma biópsia, né? E aí veio o resultado. Como é que foi depois do diagnóstico? Que tratamentos você precisou fazer? Você precisou fazer cirurgia também, né? Sim, eu fiz 16 sessões de quimioterapia e fiz mastectomia. Tirei minha mama toda. A gente está vendo algumas fotos suas aí ao longo do tratamento. Não é fácil, não, né, Sheila? O que você pode compartilhar com a gente dessa caminhada? No início, quando você recebe o diagnóstico, você associa com o fim, né? Não é fácil. Só que depois, com o apoio da família, dos amigos, é muito fundamental. E eu me apeguei muito a Deus. Então você tem duas opções, ou você associa com o fim, ou você associa com o começo. É isso aí. E aí eu fui para o começo de uma batalha. E graças a Deus eu quis fazer tudo muito rápido, eu fiz as 16 sessões de quimioterapia, trabalhei todos os dias. Mesmo? Todos os dias, isso me ajudou muito. Eu faltava o trabalho só no dia que eu fazia quimio, né, porque eu passava o dia todo no hospital. Depois das quimioterapias eu fiz a mastectomia e logo em seguida eu fiz a reconstrução. E eu gostaria assim, de dizer que o diagnóstico precoce salva vidas. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido, foi muito rápido e eu gostaria muito de enfatizar isso, porque você que está me ouvindo agora, faça seus exames, não tenha medo de fazer os seus exames, porque eu estou aqui hoje porque eu tive o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce salvou minha vida. Ai, com certeza. Que alegria te receber aqui, trazendo esse relato e esse alerta tão importante. Sim. Doutora, ela tem um ponto que me chamou muita atenção do relato dela. Ela falou que ela sempre estava com os exames em dia, ali cuidando, mas foi em casa, com atenção, que ela mesma detectou que havia alguma coisa errada ali. Como isso é importante, esse olhar atento, né? Sim. Isso é muito importante. Nós chamamos de consciência mamária. A mulher precisa de conhecer como a sua mama é, a densidade. E sempre, a gente fala sempre, não é todos os dias, mas de tempos em tempos é importante a mulher examinar suas mamas, sabendo como ela é, percebendo qualquer alteração, procurar ajuda médica. Então hoje a gente tem um termo para isso, chama
consciência mamária. De A mulher quanto precisa tempo eu posso fazer o autoexame, doutora? uma vez por mês, de 2 em 2 meses. O ideal ser fora do período menstrual, porque é normal, né? Antes da menstruação e durante a menstruação, a mama ficar com uma sensibilidade maior, uma densidade maior. Então, após a menstruação, é o melhor período para poder examinar suas mamas. E o outubro começa com essa novidade, né? Por que que o Ministério da Saúde tomou essa decisão de antecipar essa idade, né? Agora, mulheres a partir dos 40 anos vão poder fazer esse rastreamento pelo SUS. Por que essa decisão, doutora? Por 2 motivos. O primeiro, realmente, a porcentagem de mulheres mais jovens diagnosticadas com câncer de mama vem aumentando ao longo dos anos. Então, antigamente, a faixa etária predominante era a partir dos 50 anos. Hoje a gente sabe que isso reduziu. E outra coisa é pela efetividade do diagnóstico precoce através da mamografia. O único exame que demonstrou uma diminuição na morte, ou seja, diagnóstico precoce, foi a mamografia. Então, a mamografia ela consegue detectar tumores até que não são palpáveis ainda, antes deles aparecerem clinicamente. E aí, quanto mais cedo o tratamento é feito, melhor e maior é a chance de cura dessa mulher. Então, o importante é que, às vezes a paciente fala, eu palpei minha mama, não tem nada, então eu não preciso de fazer o exame. Precisa. A mamografia ela é feita em mulheres assintomáticas, porque a intenção é pegar esses tumores antes mesmo que eles apareçam clinicamente. Perfeito. Sheila, o seu diagnóstico veio quando você tinha quantos anos? 44. 44 anos. Você fazia mamografia regularmente? Fazia. Já fazia. Sim. Né? Doutora, isso é muito importante também. Para a mulher que tem 40 anos, que está assistindo o Tribuna Amanhã, fala, opa, agora eu entro aí nesse exame de rastreio. De quanto em quanto tempo ela deve procurar a médica dela de rotina ou solicitar esse exame? Uma vez por ano? Uma vez por ano. Então, em forma de rastreio, ou seja, mulheres assintomáticas que não têm nenhuma queixa, anualmente elas devem ir ao ginecologista e fazerem todos os seus exames de prevenção, mamografia e o preventivo também, que é um rastreamento do câncer de colo de útero. Perfeito. Então, naquelas mulheres assintomáticas anualmente, percebeu qualquer alteração, imediatamente procurar o médico. Sheila, você já teve algum caso na família? Não. Foi o primeiro caso? Primeiro. Quem tem histórico familiar, doutora, esse cuidado ele precisa ser um pouco diferenciado? O olhar precisa estar mais atento? Sim. E é interessante que as pessoas acham que o câncer de mama, a maioria dos casos, tem cunho genético, né? Tem alteração genética. Não, pelo contrário. As alterações genéticas ligadas ao câncer de mama são de 5 a 10% dos casos. 95 a 90% são ao acaso. Então, a maioria é ao acaso, não está ligada à genética, mas sim mulheres com parentes de primeiro grau, principalmente, elas têm que ficar mais atentas e de forma rigorosa fazerem os seus exames, né? E interessante que, por exemplo, se minha mãe teve o diagnóstico de câncer de mama aos 40 anos. Essa filha deve começar o rastreamento antes dos 40. A minha filha já faz. Você minha filha tem filhas, 31. Né? Você tem uma filha só? Tem um casal. Um casal. Aí a sua filha, depois do seu diagnóstico... Ela começou a fazer com 30 anos. Olha só que importante. Aí, uma vez por ano, ela faz esse Uma rastreio. vez ao ano. Isso é muito importante. Por isso que é importante ir ao ginecologista ou mastologista. Então, na população geral é 40 anos, mas aquelas famílias que tiveram câncer, tiveram um caso de câncer de mama em parente de primeiro grau, e aqui eu abro parênteses, câncer de mama não é só em mulher, então pode ter câncer de mama em homens também. Isso é outro ponto importante, porque acaba virando um tabu, né? Os homens não falam sobre câncer de mama, né? Exatamente. É mais raro, sim. 1% dos tumores, eles podem acontecer nos homens, e naquela família que tem um histórico de câncer de mama masculino, tem uma maior chance também de ter alterações genéticas e precisa de fazer o segmento mais de perto. Perfeito. Sheila, você passou por um processo longo, né, o seu tratamento, e queria que você compartilhasse com a gente qual foi a etapa mais desafiadora, assim, para você. Eu acho que é o diagnóstico, quando você recebe o diagnóstico, porque depois você
não tem muitas opções, né? Ou você se entrega ou você vai para a batalha. Verdade. Então, para mim, a parte mais difícil foi o diagnóstico. Depois eu fiz a quimioterapia, eu posso dizer que foi tranquilo. A gente tem aqueles momentinhos de choro, né, de medo, mas eu me apeguei muito a Deus e eu posso falar que eu passei por uma fase um pouco menos difícil, porque eu fortalecia minha fé diariamente. E quando eu fiz a mastectomia, foi muito difícil. Muitas mulheres têm esse receio de perder as mamas, né? Isso envolve autoestima, né? Isso envolve tudo. Como é que foi para você? Você está até emocionada, né? Compartilhando com a gente. Quando você entra para o centro cirúrgico, não é fácil. Imagino. E você sai assim, sem um órgão, não é uma coisa fácil. Imagino. Mas a gente supera. E logo em seguida também eu fiz a minha reconstrução. E aí eu posso dizer que a gente sai mais limpo do que nunca. Então, eu não gostaria de passar essa imagem triste, nem medo, porque tudo na vida da gente passa. E passa mesmo. E você consegue sair muito mais bonita, muito mais forte, muito mais humana. E hoje eu me sinto linda, maravilhosa. É linda demais. Que relato importante, Sheila, você trazer isso pra gente, porque muitas mulheres têm até medo de fazer a mamografia, acham que o exame vai trazer dor ou vai trazer um desconforto. Tem medo de falar em perder as mamas, isso acaba virando um tabu também. E muitas deixam de procurar essa ajuda, esse atendimento, né? A gente precisa enfatizar, né? Não tem que ter medo, tem que fazer o exame, porque o exame, o resultado precoce, o diagnóstico precoce salva a gente, né? E a mama depois volta ao normal. A minha tá muito mais bonita. Olha aí, gente. E cheia de vida, e cheia de alegria. Acho que isso que é importante. Sim, não pode deixar se abalar. A gente se abala, claro, né? A gente brinca aqui. É um momento difícil, é um momento de dor, mas é um momento de superação também. Com certeza. A gente supera, supera. E bom trazer esse relato aqui. Gente, nosso tempo acabou. Eu ficaria conversando com vocês por mais tempo. Eu quero agradecer muito a sua presença. Obrigada a você. Saúde para você. Amém. Obrigada pelo relato, Sheila. Doutora, obrigada também pelos esclarecimentos. O mês de outubro, ele é dedicado nessa prevenção. Tem a campanha do Outubro Rosa, mas é um cuidado que tem que ficar o ano inteiro, né, doutora? A gente não pode esquecer disso. Obrigada, meninas, pela presença aqui na manhã. Vamos encerrar juntas, então, o programa de hoje. Para você que está aí em casa, obrigada pela companhia. Quem está no YouTube acompanhando, espero vocês amanhã às 8h15. Beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau.